Saudações, amantes da nonarte, sejam todos bem-vindos ao canal Mega Comics, o multiverso dos quadrinhos. E estamos de volta com o quadro Coleção Completa. E desta feita, vamos abordar este formatinho bárbaro, Rei Conan, uma série em 8 edições, publicada pela editora Abril, de março a dezembro de 1995. E abordava as histórias do bárbaro Conan como rei da Aquilônia. Vem comigo nessa aventura fantástica. É logo depois da nossa vinheta. Em 1980, a Marvel Comics publica a HQ King Conan, que teve esse título até a edição número 19. A partir do número 20, a publicação passa a se chamar Conan the King e dura até a edição número 55. Aqui no Brasil, a editora Abril publicou primeiro a fase Conan the King, isto é, do número 20 ao 55, sob o título Conan Rei. Esta publicação, que teve 24 edições em formato americano, com 68 páginas coloridas. Rei Conan número 1 foi publicado em março de 1995 e tinha o preço de R$ 1,60. Aqui nós temos a capa desenhada por Valse Makes e Geoff Isherwood. Cada publicação tinha 2 histórias. A primeira história aqui, intitulada A Feiticeira das Brumas, tem o argumento de Roy Thomas, os desenhos de John Buscema e a arte final de Ernie Chan. Foi publicado originalmente em King Conan 1, de 1980. E aqui, nessa história, nós vemos o feiticeiro Totiamon, um dos vilões mais poderosos do bárbaro Conan, tentando destruir o rei da Aquilônia. E para isso, ele sequestra o seu filho, o jovem príncipe Conan. No meio nós temos algumas pin-ups, desenhadas por alguns artistas, como Ernie Chan, Tony DeZuniga. A segunda história, titulada O Anel de Hakamon, foi adaptada do livro Conan, o Vingador, de Bjorn Nyberg e Alice Sprague de Camp. Nessa história, a rainha Zenóbia é sequestrada por um poderoso bruxo de Kitai. Furioso, o soberano da Aquilônia parte em seu resgate numa aventura sensacional. Os desenhos são fantásticos e a história é cheia de aventuras. Aqui no final nós temos algumas artes de leitores, né, enviadas à seção da editora Abril. Temos um desenho do Rogério M. Silva, de Barra Mansa, Rio de Janeiro, e outro do Rogério C. Carvalho, de São Paulo, São Paulo. Vamos para a segunda edição, Rei Conan número 2. Aqui temos a capa feita por John Buscema. E a primeira história chama-se A Vingança do Deserto. Argumento Roy Thomas, desenhos John Buscema e Ernie Chan. Publicada originalmente em King Conan número
6, de 1981. Nessa história, Conan continua a busca pela rainha Zenóbia e, para isso, tem que passar pelo deserto turaniano. Aqui ele salva a vida de um de seus antigos comandados Zuagiris, que lhe conta que o restante do grupo foi raptado, sequestrado e está aprisionado no forte Uakla. Conan, é claro, decide libertá-los e acaba sendo preso e mantido na masmorra de Agrapur, capital de Turan. E no meio nós temos outras pin-ups. Aqui à minha direita, um desenho do Martin Smith, né? Paul Martin Smith. Aqui à esquerda, você vê uma arte do Ernie Colon com o Frank Giacoia. E mais uma arte aqui do Paul Smith. Aqui na segunda história, intitulada Conflito de Titãs, um argumento do Roy Thomas, John Buscema e Ernest Chan na arte, uma publicação original de King Conan número 7, de 1981. Nós temos Conan ainda preso em Agrapur e usando toda a sua força, ele consegue escapar e liderar um ataque ao palácio do rei de Turan, o tirano Yezdegerd, com quem terá um duelo até a morte. Uma aventura sensacional, diga-se de passagem. Aqui também nós temos, nessa edição, um texto, né, falando sobre a nova publicação do Cimério, da época, Conan o Aventureiro, sob a tutela do Roy Thomas e do desenhista Rafael Caianan. Rei Conan número 2. Aliás, número 3. Aqui nós temos uma capa feita por John Buscema. A primeira história. Temos o resgate da rainha. Conan continua sua busca por Zenóbia e acaba por chegar em Kitai, onde terá que enfrentar grandes perigos e derrotar o terrível mago Yaxieng. O interessante é que o povo de Kitai tinha uma profecia em que um rei do Ocidente viria salvá-los deste bruxo maldito. Conan tem que enfrentá-lo, derrotá-lo e salvar sua rainha da morte. E mais algumas pin-ups, né, desenhada aqui por Keith Pollard. E aqui à esquerda você vê desenhos do Gil Kane. Mais um aqui do Ernie Chan. Agora nós temos a segunda história desta publicação, que saiu originalmente em King Conan número 9, de 1982, trazendo argumento, desta vez, de Doug Moench, os desenhos John Buscema e a arte final Ernie Chan. A história, o ritual da maioridade, traz Conan e o jovem príncipe Con indo para uma conferência de paz entre a Aquilônia
e as terras selvagens pictas. Chegando lá, o jovem príncipe Con decide participar de um ritual da maioridade, juntamente com Akenak, o filho do chefe picto. Nesse íntere, o xamã da tribo, Goranda Zek, trama contra a vida do rei Conan e do chefe da tribo picta, o guerreiro Decanawata. Uma aventura fantástica do bárbaro. Rei Conan número 4, trazendo essa capa aqui, feita pelo Ernie Chan, com o título O Pai de Set. A primeira história, A Presa de Set, traz o argumento do Doug Mahnke e a arte do Ernie Chan. Essa história foi publicada originalmente em King Conan número 10, de 1982. E aqui nós vemos um feiticeiro chamado Mimus engana o rei Conan, dizendo-lhe que sua filha, Darwina, foi raptada por seguidores de Set. Conan imediatamente parte com uma escolta armada para libertar a garota. E para isso ele se dirige a um local chamado Platô das Brumas. Lá ele tem que enfrentar dinossauros sanguinários para libertar a jovem Darwina. Voltando ao palácio, o feiticeiro Mimus, dizendo-se agradecido, resolve presentear Conan com alguns artefatos que ele produziu a partir do dente de uma das feras que Conan matou. Por causa de sua burrice, Conan terá que enfrentar um demônio chamado o Pai de Set. A segunda história, intitulada Fantasma do Passado. Aqui nós temos o argumento de Doug Mahnke e a arte por Alan Kuperberg e Ernie Chan. Essa história foi publicada originalmente em King Conan número 11, de 1982. Aqui nós vemos uma bruxa chamada Sinara, que também conspirou ao lado de Mimus contra a família real, tentando destruir o rei da Aquilônia. Para isso ela rouba a espada de Conan com o intento de libertar um demônio chamado Pentagar Zex. Conan terá que enfrentar essa ameaça e, sem levar em conta os conselhos do filósofo Alcemides e do druida picto de Viatix, o rei bárbaro parte sozinho para a cidade de Thalia, na Nemédia, onde terá que enfrentar o Senhor da Morte. Rei Conan número 5. Aqui nós temos a capa por Ron Franz e Ricardo Villamonte. A primeira história foi publicada em King Conan número 12, de 1982, e traz argumento de Doug Mahnke, a arte de Ron Franz e a arte final de Ricardo Villamonte. A primeira história, As Tumbas de Tarantia. Aqui
nós vemos que o feiticeiro Mimos, da história anterior, deixou um último encantamento para sua filha Darwina, que é possuída e levada a libertar um demônio chamado Murgot Sogwa, que no passado aterrorizou Tarantia. A arte do Ron Frenz é competente e a história é bem interessante também. Então aqui está o demônio e Conan terá que derrotar. A segunda história, publicada em King Conan, número 13, de 1982, chama-se Trama de Feiticeiros. E nessa história, que traz o argumento de Doug Monk e arte do Mark Silvestre e arte final de Ricardo Villamonte, nós vemos 3 poderosos feiticeiros que tramam contra a família real da Aquilônia. Eles conseguem atrair Conan para a sua ilha fortaleza, um lugar cheio de armadilhas e perigos mortais, com o intuito de destruir o soberano da Aquilônia. Enquanto o rei está ausente, mercenários atacam a capital Tarantia. Rei Conan número 6. Neste número, o fundador da Aquilônia. Aqui temos uma arte do John Buscema na capa. A primeira história, Reis de Fogo e Trevas. Traz argumento do Doug Monk, os desenhos do Mark Silvestre e do Ricardo Villamonte. Esta história foi publicada originalmente em King Conan número 14, de 1983. Aqui nessa história, nós acompanharemos o rei Conan, a rainha Zenóbia e o filósofo Alcemides, que partem em busca de respostas sobre o poder místico de Tarantia e também em busca do rei Andrômedos, que seria o fundador da Aquilônia, mas teria desaparecido há muito tempo, sem deixar nenhum vestígio. Uma aventura sensacional, com a arte aqui do grande Mark Silvestre. Aqui, concluindo a história, Conan terá que enfrentar esse demônio alado chamado Shandor Khan, cujo único propósito é destruir o último rei da Aquilônia. E vamos à segunda história, intitulada Os Saqueadores de Hashan. Continuando aqui com os desenhos do Mark Silvestre e do Ricardo Villamonte. A história foi publicada originalmente em King Conan número 15, de 1983. Vemos aqui Conan, o rei, entediado com a corte e com o trono, e decide ir até uma taverna. Lá ele se envolve em uma briga com um jovem chamado Thunder.
Esse nome é familiar para você? Bom, o fato é que o jovem Thunder quer roubar um tesouro em um templo dos ocultos e convida o rei Conan para acompanhá-lo. Conan, ávido por aventuras, logicamente aceita o convite. Chegando lá, eles terão que enfrentar os demônios que protegem o templo de Hashan. É uma aventurinha básica em que o rei Conan volta a ser um ladrão. Muito bem, vamos para a edição número 7 de Rei Conan. Essa capa aqui do Mark Silvestre. E a primeira história chama-se O Sangue da Aquilônia. O argumento é do Alan Zelenetz. A arte do Mark Silvestre e a arte final continua com o Ricardo Villamonte. Aqui em O Sangue da Aquilônia nós vemos os guardas reais da Aquilônia debelando alguns rebeldes e com isso também acabam matando alguns inocentes. Isso cria um conflito entre o príncipe Con e o rei Conan, que acha que deve ser mais duro com esses rebeldes. Com isso, o conde Trocero parte em uma viagem ao lado do príncipe Con para conhecerem melhor o reino e o seu povo. Nisso, eles descobrem uma trama do tirano Calamon, o rei de Zamora, que pretende desestabilizar o reinado de Conan. Vamos aqui para a segunda história, intitulada Um Tirano em Amber. O argumento continua com Alan Zelenetz, os desenhos são do John Buscema e a arte final do Hugh Nebres. Essa história foi publicada originalmente em King Conan número 17, de 1983. E aqui nós temos a história da jovem Ayelet, que, segundo uma profecia, iria destronar o tirano Nebuhan, que é um rei que guardou a sua alma em uma joia, em um âmbar, e por isso é invulnerável. A jovem Ayelet vai até o rei Conan e pede a sua ajuda para escalar uma torre muito alta. Somente o Cimério, por sua fama na Ereboriana, seria capaz de escalar. Conan, é claro, aceita o convite e vai com ela para destruir o rei tirano Nebuhan. É uma aventura bem legal do rei Conan, desenhada pelo grande Hugh Nebres. Sensacional. E vamos para a última edição, Rei Conan número 8, com essa capa aqui fantástica, pelo mestre John Buscema. Aqui nós temos o final da saga. E, nesta época, o preço da edição estava a R$ 1,90. Temos aqui duas histórias também, né? A primeira chama-se O Demônio de Darfar. E a história começa aqui com Conan caindo em um fosso, onde ele perde seu cavalo favorito, que ele fora dado pela rainha Zenóbia,
E logo ele descobre que essa armadilha é obra do canibal de Darfar, um sujeito chamado Ibumala, que pretendia recapturar um grupo de fugitivos do seu circo bizarro. Irado, Conan parte para enfrentar o terrível Ibumala, libertando assim os fugitivos grotescos e também vingando a morte do seu cavalo Tempestade Branca. A arte do Rude Nebres dispensa comentários. A segunda história chama-se Ossos e uma Lâmina e traz o argumento do Alan Zelenetz, Mark Silvestre nos desenhos, e a arte final fica por conta do Mike Gustovich. Essa história foi publicada originalmente em King Conan número 19, de 1983. E nesta história, a rainha Zenóbia, que estava em uma viagem diplomática em Argos, é raptada pelo pirata Ossos de Ferro. Ao tomar conhecimento de seu rapto, o rei Conan zarpa para um resgate de tirar o fôlego. Uma história emocionante em que nós vemos aqui o amor de Conan por Zenóbia. E, para complicar, Nestor, o imediato do Ossos de Ferro, se apaixona pela rainha e decide enfrentar o rei Conan pelo coração de Zenóbia. Temos aqui um desfecho sensacional nesta aventura. E assim se encerra a série Rei Conan. Uma série sensacional, com a fase do Bárbaro Cimério como rei da Aquilônia, o reino mais orgulhoso da era iboriana. Bom, aqui você conferiu mais uma coleção completa com este formatinho sensacional do Rei Conan. Eu peço que você coloque nos comentários o que você achou desta série, se você tem ela na sua coleção, tá certo? Eu agradeço a todos, um forte abraço e até breve.